Olá, começamos. Deixa eu convidar aqui a Joana para a gente falar sobre começar a nossa live. Oi. Olá, Oiê, bom dia, tudo bem? tudo bem, e você? Estamos live. Olha lá, o Gabriel Verdade. entrou. Oi, Gabriel. Oi, Oi, Paulo. Dá um oi Gabriel. para todo mundo. Acenando aqui para a galera. Já faz o Ai, aviãozinho aí pro pessoal também, para eles saberem que hoje tem live. Jesus, o que que é o aviãozinho? Me conta. A setinha de encaminhar. Ai, Ah, como é Thaís, que nossa, que eu fiz fiz? um Ai, barulhão. desculpa. Foi a cadeira, aviãozinho. Como é que eu faço aviãozinho? Ai, Ué, Joana. aquela setinha de Mas encaminhar eu mando pra onde? para todo mundo que você tiver aí na sua lista que aparecer. Ah, vou mandar. Vocês também, pessoal, quem foi entrando aí, ó, encaminha aí pro pessoal aí da lista de vocês. O pessoal saber que tem live Entendi. rolando agora. Muito legal. Gente, esse assunto, ele é tão importante. Eu acho que todo mundo tinha que saber. Um pouquinho, pelo menos, né? E a gente vai falar hoje de um tema. Vai dando um oi aí. Já viu que o Gabriel dá um oi? Pode ir dando oi, pode ir fazendo, pode comentar, pode dar sugestões, pode fazer o que quiser, gente. Aqui à vontade. Isso, eu vou mover meu banquinho de novo, peraí, só para te avisar. Hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente importante, super delicado, né? Dentro do Maio Laranja, o último dia útil, né? De maio, hoje é dia 29 de maio, e a gente resolveu fazer essa live porque é uma campanha nacional de conscientização, né, e combate ao abuso e à exploração sexual das crianças e adolescentes. O tema é o abusador raramente parece um abusador. Por quê? Porque muitas vezes, em várias situações, não é só uma, é assim, a maioria dos casos, é alguém confiável, é alguém querido, próximo da família, super gentil, super presente. E é justamente por isso que a gente precisa aprender a olhar os sinais e fortalecer a proteção das nossas crianças. Oi, Gisele. Hoje, E essa live não é para a gente ter medo, né? Muito pelo contrário, é para gerar consciência desse assunto, né? E que mais? Espera aí. Aqui. O quanto mais preparados a gente estiver, a Cris entrou também. Oi, Cris. oi, Quanto mais Cris. preparados a gente estiver sobre esse assunto, mais protegidas as nossas crianças ficam. Então, eu queria começar essa conversa fazendo uma pergunta para vocês que estão aí online ao vivo e queria que vocês escrevessem aqui no chat para mim. Quando você pensa em um abusador, qual é a imagem que vem na cabeça de vocês? Né? Como é que seria esse abusador? Na minha cabeça, é uma pessoa, um homem, ou preconceito, né? Mas a maioria é, né? Então, é um homem bem sujo, com o cabelo tudo comprido, com o cabelo encebado, e não sei por que ele usa óculos na minha cabeça. Mas esse é para mim, né? Essa é a minha visão. Qual é a sua visão, Jô? A minha visão, antes de saber o que eu sei, né? Isso. Uma visão também cheia de pré-julgamentos, cheia de estereótipos, ah, e é certamente a imagem de um homem, um homem com um rosto muito assustador, um olhar maligno, né? Um homem.
com trejeitos que remeteriam a algo perigoso, né? Então, uma linguagem corporal mais assustadora, mais agressiva, mais predador, né? Então, seria algo assim, não conhecendo o que eu conheço hoje. Ah, sim, é, que eu falei também, não sabendo do que eu sei hoje, né? Antigamente, o que eu pensava, né, dos abusadores? Era isso, era uma pessoa também bem estereotipada, né? Um homem, né? Estereotipado, com uma cara meio esquisita, meio com esse olhar meio vulgar, meio, né? E só que, na verdade, muitas pessoas imaginam isso mesmo, né? Alguém estranho, suspeito, alguém que parece perigoso, né? Que nem você falou, né, João, à primeira vista. Mas esse é um dos maiores mitos quando a gente fala sobre abuso sexual infantil. O que torna ainda mais esse tema difícil porque o abusador geralmente não parece uma ameaça. Muitas vezes ele é alguém que a gente conhece, alguém que a gente tem afinidade, alguém da família, ou alguém muito próximo da família, aquele muito legal que todo mundo confia. Então, a Jo agora vai falar um pouquinho, né, Jo, sobre isso. Eu acho assim que quando a gente traz essas informações, eu acho que é super importante, porque eu convivo diariamente com pais e mães e na minha atuação na prática clínica como psicóloga, e é muito comum, e até na minha própria experiência como mãe, que circula nas diversas rodinhas de eventos, né, que a gente vai com os filhos, e eu acho assim que eu acabo percebendo que existem diversos tipos de pais. Existem aqueles pais que eles acreditam que nada de ruim vai acontecer, que não existe, que o perigo nunca vai bater a porta nossa, porque esses abusadores, eles são muito fáceis de ser detectados a um primeiro olhar, a uma primeira vista. E existem aqueles três tipos de pais, na verdade. Esse que está mais tranquilo porque acha que é tudo muito óbvio, que o mal não vai bater na nossa porta, que as crianças já sabem se virar, que se tiver algum abusador, ele é muito fácil identificar. Existem aqueles pais que cuidam, no sentido de até super proteger, que é um segundo tipo, né, e grupo de pais, que vai ficar mais em alerta, desconfiado de tudo e todos, e aí vai até cercear vários momentos ali da criança, até de desenvolver a própria autonomia, porque não pode ir para lugar nenhum, porque pode ter esse abusador. E existe esse outro grupo de pais, que é o grupo de pais que já se informou, que está se informando e já entendeu como empoderar as crianças para que elas também saibam se defender dentro do possível, porque eles entendem que existe uma parte de supervisão que é de responsabilidade do adulto, mas existe também um lugar de aprendizagem que a gente deve levar os nossos filhos para. Então, a verdade, gente, é que esse abusador, ele não tem cara, ele não tem nome, ele não tem sexo, ele não tem idade. Mulheres podem ser abusadoras, homens, outros jovens, adolescentes. Então, a gente tem que sair muito dessa ideia de que esse abusador, ele tem um rosto, ele tem um nome, ele tem um tipo. A gente também não quer trazer a todos para um lugar de que a criança vai ter que desconfiar de tudo e todos. Mas a gente precisa sim estar atento ao fato de que o abusador ele vai navegar todos os cenários, todos os ambientes. Ele pode estar dentro da sua própria família, ele Da sua pode casa, ser às vezes. dentro da sua própria casa, ele pode ser um parente, ele pode ser um amigo, ele pode ser um vizinho, ele pode ser um cuidador, ele pode ser um monitor de uma festinha de criança, ele pode ser um profissional, um médico, um psicólogo. E sim, a gente tem que falar sobre isso, tá? Porque essa é a realidade. Qualquer pessoa que tenha confiado, em quem você tenha confiado e permitido acesso, inclusive, essas pessoas estão sob a suspeita, podem estar sob suspeita. Mas não é de qualquer forma que você vai suspeitar. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui hoje, né, tá? Exatamente. É, Isso faz muito sentido quando a gente entende essa dinâmica do abuso, né? E uma criança, ela naturalmente confia nos adultos que fazem parte
do círculo de confiança dela, né? O círculo familiar, os amigos dos pais, a família, o avô, a avó, né? Os amigos da avó. Naturalmente, ela acaba confiando, porque afinal são amigos do meu pai, a família da minha mãe, né? E ela foi programada para isso, para sobreviver. Então é muito importante que a gente tenha muita consciência sobre o fato de que a responsabilidade da proteção às crianças é dos adultos. Não existe a responsabilidade em cima da criança neste caso. A criança, ela confia na gente para proteger ela. Então, a gente tem que, é nossa responsabilidade proteger. Não é culpa dela que ela confiou no adulto. É a nossa responsabilidade como adultos de fazer essa proteção. E o mito número 1 que a gente queria trazer aqui, né, de um dos mitos, a gente vai falar de alguns mitos agora, é que o abusador, a gente já falou, né, que o mito, o número 1, ele é o abusador, ele parece perigoso, né? Só que na verdade não, né, Jô? Não, e eu tô aqui caprichando no aviãozinho. Pronto. Não, Boa. é como eu disse para vocês, né? Assim, na maioria das vezes, ele não parece perigoso, né? Ele vai ser visto como alguém que é simpático, alguém muito seguro, alguém familiar, né? Alguém educado, alguém muito confiável, né? E ele usa dessa imagem positiva como uma estratégia de aproximação, tá? Então, justamente aí essa necessidade da gente já romper, derrubar esse primeiro mito aí que a Thais trouxe, porque ele cai totalmente por terra. O mito número 2, ele é que se não houve violência, não houve o abuso. Só que esse mito ele é muito importante, porque muitas situações de abuso acontecem através de manipulação emocional, sedução, chantagem afetiva ou aquela construçãozinha de segredo, sabe, com as crianças. A criança ela ainda não é capaz de entender, de compreender de verdade que ela está sendo vítima de uma violência. Por isso que ela nem sempre reage com medo ou resistência. Às vezes aquele segredinho, né, que o adulto conta, ai, não conta para sua mãe, vem aqui sozinha comigo, vamos fazer aquilo ali. A gente vai falar mais para frente sobre isso também, mas assim é importante ressaltar que não quer dizer que se não teve violência, não teve abuso, tá? O outro mito é que a criança vai te contar imediatamente, né, Jô? Não, ela não vai contar imediatamente. Acho que isso, graças a Deus, é algo que vem sendo divulgado muito. Então, acho que esse mito, talvez ele não seja o mais popular, mas ainda assim, algumas pessoas, alguns pais, eles tendem a achar que não, meu filho conta tudo para mim. Então, se isso acontecer, ela ou ele vão me contar, né? E infelizmente não é isso que acontece, tá? Porque as crianças, elas vão sendo manipuladas de tal forma, existem várias questões, né? Inclusive, não só a questão da manipulação, mas a própria forma como a gente como o abuso, como nós não, como o abuso ele acontece, né? As crianças elas vão sentir muita culpa, elas vão sentir vergonha, elas vão ter medo de tomar bronca, tanto de romper um laço de confiança que muitas vezes foi construído pedra sobre pedra entre o abusador e aquela criança, né? Eles vão ter muito medo de prejudicar alguém, porque isso muitas vezes vem na fala desse abusador, né? Então, justamente por existir o vínculo, é que pode ser tão delicado, né? E gerar bastante confusão emocional para a criança, né? E acho que isso é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade de compreender, né? Porque a gente tende a imaginar que a criança, necessariamente, ela vai odiar o abusador. Só que não é o que acontece, tá? Não é de fato o que acontece, porque existe sim todo esse trato que é feito, né? De realmente de construir essa relação, muitas vezes associada a ganhos para essa criança, muitas vezes com muito carinho envolvido. Eu vou aprofundar um pouquinho mais isso também, o que gera dependência emocional em muitos casos, tá? E aí a criança, ao mesmo tempo, ela vai desenvolvendo uma afeição, um afeto por aquele homem, aquela mulher que está abusando dela, né?
E ela vai sendo machucada por um outro lado também. E isso gera uma confusão enorme, enorme, né? E essa é uma das razões pelas quais a maior parte das vezes as crianças vão demorar tanto para contar. E você pode estar pensando, mas o que eu tenho a ver com isso? Né? Assim, onde é que eu entro, onde meu papel entra aí? Né? A gente pode ensinar, não sei se eu posso antecipar já isso, tá? Mas a gente pode ensinar as nossas crianças a partir da relação que elas constroem com a gente, o que é amor e o que é machucar. O que é respeito, o que é ultrapassar o respeito. E eu aprendo isso com mamãe e papai. Se mamãe e papai me ensinam que eu posso dizer não para mamãe e papai, eu posso dizer não para qualquer outra pessoa. E a gente acaba não indo por esse lugar, porque a gente acaba ensinando os nossos filhos que eles devem respeito, obediência cega a todo e qualquer adulto. Tá? Não sei se eu me antecipei aqui em algum dos temas, mas esse é um ponto que é extremamente importante. A Não, com criança, ela certeza. não vai contar imediatamente, muitas vezes porque ela já aprendeu dentro da dinâmica da casa que existe um padrão muito importante e muito concretizado para ela de que onde existe amor, existe dor. Onde existe amor, existe também um lugar de uma submissão. Tá? Então, o abusador ele vai por essa mesma via e aí a criança não sabe separar o que está estranho ali. Ora, porque papai também é assim comigo, o papai não respeita o limite do meu corpo. Sabe como que o papai não respeita o limite do corpo do filho? A maioria de nós faz isso. A gente arranca a roupa deles, a gente faz como a gente quer, a gente puxa para o banho à força, a gente Faz tira as coisas da... cosquinha. A gente faz cosquinha sem limite, não tem problema fazer cosquinha, mas a É, gente não, mas quando precisa a um, criança fala para respeitar o não. parar, é A isso. gente não respeita os nãos das crianças. Então, a gente precisa ser essa barreira que para e ensina, filho. Inclusive, quando a gente é mais punitivo, a gente é mais, sabe? Quando vem, vem aqui, puxa a criança pelo braço, a gente precisa voltar e dizer, filho, me desculpe, a mamãe se excedeu, eu puxei o seu braço à força, nem eu, nem ninguém pode fazer isso com você, tá? Então aí isso já começa a brotar na cabeça da criança o pensamento de que, opa, tá? Esse abusador ele não tá me puxando pelo braço, mas ele tá fazendo coisas que eu acho estranho. Que papai e mamãe não fazem assim comigo. Eu não tenho essas sensações que eu tô tendo aqui lá em casa. E eu não sei se eu posso confiar nisso. E eu posso dizer não. E eu posso falar sobre isso, né? É, exatamente. Alguns sinais, né, que merecem atenção aqui, né, de um comportamento de algum adulto que merece uma atenção, mas que não quer dizer necessariamente que são abuso, mas são sinais que a gente são alertas, né? Seria aquelas pessoas que insistem em ficar sozinha com a criança, dão presentes com muita frequência sem nenhum motivo claro, cria certos privilégios exclusivos. Ah, você é a minha favorita, você é a minha queridinha, senta aqui no meu colo. Tratar essa criança como alguém muito especial, desrespeitar os limites, né? Que nem a Ju falou, estabelecidos pelos pais. Na verdade, aqui respeitar os limites estabelecidos pelos pais é tipo, qual Não exemplo pode, poderia não ser? pode, não pode brincar naquele parquinho, porque ele, né, não pode sair daqui, você não pode brincar aqui, porque Isso. está na minha vista. Não, pode sim, pode passar desse limite que o papai e a mamãe falaram, né? A véia Ah, que não, quer dar minha um mãe e lanche meu pra pai não ele, deixam eu ir até a padaria sozinha, mas eu deixo você ir até a padaria deixa, eu sozinha. não vou contar pra eles, pode vir, né? E buscar esse contato excessivo sem essa necessidade. E é importante a gente falar que esses sinais são sinais, não acusações. O nosso objetivo aqui com essa live não é gerar uma paranoia para ninguém, mas é gerar consciência. Porque a gente acredita que o perigo ele não tem uma cara específica. A gente acaba, e como ele não tem essa cara específica, a gente acaba deixando de perceber alguns sinais, né, de alerta e de risco. Então, acho que a principal mensagem deste tema neste momento, o problema não é confiar, é acreditar que a confiança quando você confia, elimina essa necessidade de proteger a sua criança. Né? Então, sempre ficar alerta aos sinais, mesmo em ambientes seguros. As crianças precisam de informação,
da escuta, dos adultos atentos, eles precisam da gente, que a gente proteja eles. Então, assim, tá numa festinha de criança, né? Isso acontece muito. Aí, beleza, a minha filha, por exemplo, vai fazer 6 anos, né? Ela já fica nas festinhas mais sozinha, mas eu tô sempre olhando onde ela tá, quem que tá indo atrás dela, se no banheiro ela não vai sozinha, ela tem que chamar algum adulto de confiança, eu ou meu marido, quando a gente está na festa, não qualquer adulto de confiança. A tia da recreação, sei lá, sabe? Eu não confio nela, eu não sei o que ela vai fazer. Então vai eu ou meu marido. Então, assim, é essas coisas atentas. Não é porque ela já se vira que a gente pode largar ela na festa sozinha. Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês agora, se vocês puderem responder aí nos comentários. Quando vocês eram crianças, ensinaram vocês a tomar cuidado só com estranhos? Ou também falaram para colocar limites nas pessoas conhecidas? Para mim era não fale com estranhos. E para Para mim, vocês? para mim também sempre foi não fale com estranhos, né? Assim, eu nunca ouvi na minha vida, assim, de nenhum adulto que cuidou de mim, esse lugar de que eu deveria também estabelecer limites com pessoas conhecidas. Só Tá? com Eu acho estranhos, que né, Cris? A Cris também falou só com estranhos. É, exatamente, só com estranhos. Para mim era, nossa, e sempre só com estranhos, o Gabriel também. E aí minha mãe ainda me contava umas histórias, né, de que, fulaninha falou com um estranho e sumiu e nunca mais foi achada, sabe? E o que não é mentira, né? Acontece mesmo quando às vezes, né, uma pessoa oferece uma balinha e acaba te dopando e te leva lá para não sei o que lá, blá, 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 blá. Mas não são só essas situações de perigo, de alerta, né? As situações de alertas, elas estão mais próximas do que a gente espera, do que a gente quer, do que a gente acha, né? E aí, eu queria falar do grooming. Vocês já ouviram falar em grooming? acho melhor escreve, tá, essa palavra. Quem sabe Escreve? escrever essa palavra aí no comentário? Se alguém sabe o que que é, escreve. Peraí, vou escrever. Se quem consegue escrever, né? Dá pra gente escrever aí? Grooming. Grooming. Grooming, chama. Isso. O grooming um nome dado ao processo de aproximação, isso, aliciamento, manipulação e preparação da criança para uma situação de abuso. Então, assim, depois que a gente entende que o abusador não são só pessoas estranhas, a gente precisa falar sobre esse conceito, porque muitas pessoas talvez nunca tenham ouvido essa palavra, mas entender esse processo já vai ajudar muito nessa prevenção. Esse grooming, né, que é esse aliciamento que o Gabriel falou, é uma preparação que pode acontecer durante dias, semanas, meses ou até Meses. anos. Anos. Eu conheço histórias de crianças que tinham um tio muito próximo, vou resumir a história para vocês aqui, mas assim, que aos pouquinhos, assim, desde que a criança era bebê até ela virar adolescente, ele foi conquistando a confiança, conquistando. Aí ele sentava no degrau, toda vez que ia na casa da criança, era um tio próximo da família, e fazia trança nela. E conforme os anos foram passando, ele foi subindo o degrau da casa, subindo o degrau da casa. Até que quando ela virou mais mocinha, eles já estavam fazendo trança no quarto. E aí já não era mais só a trança. Era um toque na perna, era um toque no braço. E aí, para a criança, parece carinho, né? Porque é um tio muito próximo que ela conhece desde que ela nasceu. Então, assim, você quer continuar, Jô? Pode continuar. Senão eu saio Esse falando aqui. assunto, esse assunto me deixa até tensa e um pouco nervosa, porque é muito, muito delicado, né? A gente pensar o quão vulnerável nós estamos e as crianças estão com relação a esses comportamentos, né? E, bom, a gente está aqui, né, nessa live, eu acho que com certeza o intuito é informativo, né? Então eu acho que eu vou trazer um pouquinho mais de detalhes também, porque esse grooming, né, esse aliciamento, ele avança também, tá? Então, antes da penetração de fato acontecer, tá?
Até que a relação sexual de fato aconteça com essa criança, eles vão preparando o corpinho da criança também para que chegue nesse lugar que é o ápice final. Né? Então, é realmente isso, o primeiro braço, orelha, tá? Então, assim, às vezes a criança não, ela já está ali, né, sofrendo esse abuso, mas não teve uma relação de fato ainda, mas ela vai chegar lá, porque ela está sendo preparada para isso, tá? E esse grooming, ele é tão perigoso, justamente porque ele utiliza de necessidades humanas que são extremamente legítimas. Quais são essas necessidades humanas? Não se trata especificamente de alguém ser ingênuo, inocente, não é só sobre isso. As crianças são extremamente inocentes, mas elas estão ainda mais suscetíveis a esse grooming, esse aliciamento, porque o abusador ele vai justamente em direção a necessidades que são primárias e primordiais na vida de qualquer ser humano, que é a necessidade básica de conexão, de afeto, a necessidade básica de pertencimento, a necessidade básica de se sentir importante para alguém. E as crianças, nós temos isso como necessidades primárias, tão importante quanto o ar que se respira, a água que se bebe, a comida que se come, é a necessidade de pertencimento e afeto, como mamíferos, como seres sociais. Tá? Isso a neurociência já comprovou há bastante tempo. Então, o problema é que o adulto ele vai se aproveitar dessas necessidades para ir criando uma dependência emocional. Por isso que o trabalho de orientação parental é tão importante. Eu não devo fazer orientação parental só porque eu tenho problemas e desafios na minha parentalidade. Eu devo fazer orientação parental também para aprender de forma preventiva quais são os comportamentos que vão favorecer a proteção da minha criança em diversas situações, inclusive em diversos desafios futuros atuais e futuros que ela vai passar, inclusive os perigos de um abuso, tá? Porque essa criança vai entrar na adolescência, essa criança ela vai entrar numa fase jovem adulta, essa criança também vai precisar aprender tudo isso, não só para se proteger de um abusador, mas também de um menino que esteja se excedendo com a sua filha, de uma menina, porque as meninas também, tá? As mulheres também. De uma mulher que esteja passando do limite, é muito mais difícil de encarar essa situação, mas acontece também, tá? Então a gente precisa aprender a ser pais que protegem. E não basta só saber utilizar o que eu aprendi tradicionalmente com meu pai, minha mãe e meus avós, porque eles não sabiam. Veja que a Thaís perguntou aqui, propositalmente, para vocês entenderem a gravidade disso. Nós aprendemos que a gente só deveria se proteger de estranhos. Quando desde lá a gente já deveria, né, o dia do Maio Laranja, o Maio Laranja, onde a gente trabalha com a consciência e prevenção ao abuso sexual, ele começou a partir de um caso que aconteceu em 1973. Existiam muitos antes desse caso, antes desse acontecer. E lá a gente achava que a gente podia confiar em pessoas conhecidas. E aqui a gente está trazendo para vocês, não, pessoas conhecidas não são uma garantia de confiança e segurança, tá? Então, a gente está falando do vínculo como essa ferramenta de controle. Depois eu vou deixar no meu stories algumas entrevistas com pedófilos, por exemplo, né, para vocês ouvirem exatamente eles descrevendo o grooming. Nossa, exatamente descrevendo o grooming. E tem uma série, né, que eu esqueci agora, eu vou tentar lembrar também. Talvez você saiba que tem uma série que fala sobre isso, um documentário com a Oprah, antigo, de 1990, alguma coisa. E ela entrevista esses abusadores e eles falam exatamente disso. Não sei se acha desse que você está falando? Não, são Não, esse eu não vi, mas tem eu vários. vou colocar também. Vários, né? Esses abusadores, esses pedófilos, muito provavelmente também sofreram abuso na infância, tá? Então, o que o cérebro aprende, o cérebro repete. Tá? Então, esses pedófilos, eles têm uma história também, depois pode até virar uma outra live. Eu gosto muito de falar das psicopatologias, né, dos diagnósticos, tá, das personalidades, né, dentro aí da área da psicologia e da psiquiatria, mas não é o nosso foco hoje, mas vale a pena vocês assistirem, tem que ter muito sangue frio, tá? Quem tiver interesse aí, porque eles são extremamente calculistas e eles sabem o que eles estão fazendo. E olha só, eles procuram pais distraídos.
A grande maioria escolhe a criança em função do pai e da mãe. Eu me arrepio falando isso. Porque o abusador, ele não vai na vítima somente porque ele gostou da vítima. Ele vai na vítima porque ele vê que os pais são negligentes, são permissivos, ou não estão ali Não estão dando cuidadosos o muita suficiente, atenção. não dão tanta atenção. Ah, tudo bem, pode ficar, tá? Pode ficar aí no parquinho, não vou olhar. A gente tem que pecar pelo excesso, tá? E vamos Tá. falar mais sobre isso. Algumas frases eu acho que podem aparecer nesse grooming, né? Que merecem atenção. Você é muito especial, você é mais madura que as outras crianças, ninguém me entende como você, só você me compreende, você é a minha preferida. E aí, quando você ouve essas frases, elas não parecem muito perigosas à primeira vista, né? Só que quando o adulto começa a colocar uma criança nesse lugar emocional para a própria criança, não é mais adequado para ela. Então a gente começa a ligar isso a um sinal de atenção. A criança ela não foi feita para atender às necessidades emocionais dos adultos, né? Então, é... Thaís? Foi a minha internet? Será, gente? Será que eu voltei. tô ouvindo ainda? Ah, tá. Não, eu voltei. Foi É você, que né? o Não meu, o sabia meu se fosse eu. Instagram, o meu Instagram tem aquele limite de tempo, sabe? Ah, é? Por quê? Não, no meu celular. Eu coloquei. Ah, entendi, E entendi. aí deu aqui, acho que 40, meia hora, uma hora, não sei, para eu não ficar muito no Instagram. E aí ele bloqueou minha tela. E a outra vez aconteceu isso também, e eu esqueci que tinha isso e não tirei. Ah, Ai, gente. Mas você falou que é. a criança, ela não foi a Bruna também. Eu não sabia disso, não. É verdade, alguns telefones têm. A criança ela não foi é feita só, ela não foi feita para atender a necessidade emocional dos adultos, né? ela não foi feita para atender essa necessidade, não é? Você é minha preferida, só você me compreende, ninguém mais me entende como você. Tipo, vai procurar terapia, porque não vai ser a criança que vai te entender, né? Então, e eles acabam também introduzindo a ideia de Ui, segredos, né, Jô? Por isso. quê? Porque o segredo ele cria o isolamento. Então, assim, isso aqui é só nosso, não conta pra ninguém, as outras pessoas não iam entender. Se você contar, as pessoas vão ficar bravas. E se você contar, ninguém vai acreditar em você, né? Então é por isso que uma das coisas que a gente precisa, que é muito importante, a gente precisa ensinar as crianças, é a diferença entre surpresa, que é o segredo bom, né? E o segredo ruim, que qual a diferença entre surpresa e segredo. Então, a surpresa, ela tem que é o segredo bom, né? Ele tem um prazo para acabar. Quer dizer, é meu aniversário, foi meu aniversário agora. Quer dizer, foi Dia das Mães, né? Dia das Mães, meu marido fez um negócio lá com a minha filha, fez uns presentinhos e tal, e pediu segredo para ela. Filha, não conta para a mamãe, porque a gente vai entregar só no Dia das Mães. Mas essa surpresa, esse segredo bom, tem prazo para acabar. A mamãe vai ficar sabendo no Dia das Mães. Então tá tudo bem. O segredo ruim, o segredo é aquele que não tem prazo, não conta nunca para ninguém, porque ninguém nunca vai acreditar em você. Ou então ninguém vai entender o que a gente tem, né? Ou então não pode comer bala. Vai. Um exemplo muito bobo, mas assim, a mãe não deixa comer bala, vem o tio da padaria e fala: não conta pra ninguém, é só entre nós. Tipo, não, por quê? Não, por quê, né? Não pode. Então, isso é muito importante, a diferença entre surpresa, que é o segredo bom, e o segredo ruim, que gera medo, desconforto, que precisa ser escondido dos pais. Ele não deve ser mentido. A criança precisa saber essa diferença. Aí uma pergunta reflexiva para vocês, para quebrarem esses paradigmas, né? Porque isso é uma quebra de um paradigma muito grande, né? No sentido, como assim? Não pode ter segredo.
Por que que o seu filho pode ter informações das quais ele não deveria nunca contar para você? Né? Para refletir, tá? Se a sua resposta for, não, ele não deveria ter informações das quais ele nunca pudesse contar para mim, então tá ótimo. Você já sabe que você deve parar de ensinar o seu filho a guardar segredos, tá? Não existem segredos com a mamãe e o papai, nós falamos sobre tudo. Aqui na nossa casa nós falamos sobre tudo. Segredos não são bem-vindos, a gente não pratica segredos. O único segredo que a gente pratica é o segredo da surpresa, só isso, todo o resto não. Segredo Gente, bom. vocês têm que falar isso para os filhos de vocês, tá? Eles chegam da escola muitas vezes, ai mamãe, porque eu tenho um segredo que eu falando, e aí não posso contar. E aí você vai lá e fala, filho, lembra que a gente conversou? Aqui em casa a gente não tem segredo. Não existe segredo entre nós, filho. Né? Tudo que acontece a gente pode contar um para o outro, a gente pode confiar, tá? E por favor, não briguem com eles quando eles contarem, tá? Algo que não deveria, que eles não deveriam ter feito. Porque isso gera. A gente tem muito esse lugar de já ir para uma reatividade muito grande, né? Vou dar um exemplo, tá? Ai, mamãe, eu peguei aquele seu vaso de flores e eu fui brincar com ele e quebrou. Nossa, ele foi muito corajoso de te contar. Ele não guardou segredo. Ele não guardou só para ele. Só que se sua reação for, por que que você pegou? Eu falei que não era para pegar. Acabou. Filho Acabou. desobediente. Ele já entendeu que ele não pode confiar em você. E aqui eu não estou dizendo que você não deve ficar chateada. Várias vezes aqui, né? Eu não lembro o que foi que um dos meus filhos fez, que ele sempre vem contar. Ele sempre vem contar, né, as coisas que eles fazem. Mamãe, eu fiz uma coisa que você não vai gostar. Ele sabe que eu não vou gostar. Mas Exato. a minha reação vai ser proporcional, não vai ser desproporcional. Isso. Minha reação vai ser, ai, filho, eu gostava tanto desse vaso de flores, mas quer saber? Nossa, ai meu Deus, não acredito. Mas tá bom, filho, qual é a solução que a gente vai dar? Você se machucou? Vamos lá, vamos limpar, vamos pensar, é só um vaso, né? A gente compra outro, ou não, tá? Estamos sem dinheiro, não vamos comprar, não sei. Mas pensem, tá? Porque toda ação gera uma reação, toda ação tem uma consequência, ela pode ser muito boa, ela pode ser muito ruim. E essa lógica a criança faz. Você fazia com seu pai, que eu sei. Vocês até hoje não contam coisas para os pais de vocês, porque seus pais davam bronca, porque seus pais não se sentiam orgulhosos de vocês. Então, vocês vão parar, vão quebrar esse ciclo, tá? É isso mesmo. Vários adultos que eu conheço, ai, não vou nem contar para minha mãe que não deu certo aquele negócio, porque ai, vai dar dor de cabeça para ela vai ficar preocupada. Não existem segredos. Ou vai só me julgar, né? Vai ser mais Vai me reativa. julgar. Por quê? Porque nós éramos julgados, nós éramos altamente criticados. Erros não eram tolerados. O que isso tem a ver com prevenção ao abuso? Tudo, tudo. Porque se eu tiver muito medo de contar coisas esquisitas e estranhas para o meu pai e para minha mãe, eu não vou conseguir contar nada. Inclusive, quando eu provar uma droga que me deu uma coisa, uma reação ruim na adolescência, e eu vá passar mal, eu vou me virar sozinho para sair dessa situação. Porque eu não vou ter Exato. coragem de contar para os meus pais. Então, É bem isso em mesmo. casa, com a irmã mais nova, minha filha fala, eu não fiz nada. E aí a gente sabe que ela fez. Ah, não fez nada? Tá bom, filha. Tudo A bem. minha Se filha, você ela já. fez, se É, você fez, também não tem tá problema. tudo A bem gente também, erra. né? Vamos lá. É, a O gente que te que ama de foi? qualquer jeito, né? A minha filha, ela já vem assim, ó. Minha filha vai fazer 6 anos, que eu falei, né? Ela vem assim, ó. Mamãe, eu fiz uma coisa, mas não pode ficar brava comigo. Você promete? Aí eu, prometo. Não Tá. prometa, porque não é verdade. É Não, mas verdade? eu não fico. É verdade, eu não fico. Quando ela, eu não fico, não, eu não fico mesmo. Aí Mas podem ela, ficar bravos, tá, gente? Essa coisa que não, eu não posso eu ficar fico, bravo. eu fico quando ela vem, eu já me preparo para não ficar, daí eu não fico. Mas aí o que que eu faço? Porque ela vem num movimento de tipo, meio que como se fosse para eu conversar com ela mesmo, do tipo, por que que ela não Sim, podia ter sim. feito, entendeu? E aí eu falo, ah, filha, poxa, mas você sabia que não podia. E aí, mas você se machucou? Como é que foi? Tá tudo bem? Ó, mas a próxima vez não faz mais isso, porque é perigoso. Então, assim, sabe, eu vou pelo outro lado, sabe? Eu vou pelo lado da gentileza, sabe? Tentar fazer uma educação positiva aí, sem brigar.
Eu não fico, nesse caso eu não fico brava, não. Agora, às vezes eu fico, quando ela não me fala, eu acho que eu fico mais. Que aí eu sou pegada de surpresa, sabe? Se eu sou, é aquela lance da previsibilidade, né? Se eu sei que ela vai falar, então calma, então tá, já não vou ficar brava. Agora, se eu vejo já, ai, aí eu venho aquela reação. Eu acho que a principal mensagem aqui nesse bloco é que o abuso ele não começa só no toque. Aliás, o abuso não necessariamente começa no toque, ele começa na manipulação, né? Nesse aliciamento que o Gabriel falou. E quando a gente começa a. Começa quando alguém tenta construir uma relação baseada, né, nessa exclusividade, nessa dependência emocional, nesses segredos. E quando a gente entende isso, a gente deixa de focar só no comportamento da criança e a gente passa a observar também as atitudes dos adultos em volta dela, né? E aí, quais são os sinais de alerta, né? Que a gente pode pensar. Vamos supor que uma criança está começando a ser abusada ou já foi abusada, enfim. Mas quais são esses sinais de alerta? Quando a criança não consegue falar exatamente o que aconteceu com ela, como que ela comunica, né? Então, esse tema, ele gera muita preocupação para os pais, porque, no geral, a gente acha que é só um comportamento, talvez mal criado, ou a famosa birra, né? O Mas, assim, isolamento, né? o isolamento, ela tá só mais quietinha e tal. Mas, assim, antes de qualquer coisa, eu queria fazer esse alerta importante. Não é nenhum sinal isolado que eu vou falar aqui, que a gente vai falar aqui, confirma uma situação de abuso, mas é para trazer para a consciência, né? Porque uma criança ela pode apresentar vários desses comportamentos por diferentes motivos, mudanças familiares, dificuldades emocionais, bullying, Isso. ansiedade, entre outros. Mas quais são, né, os sinais? Isso. E aí vale, gente, posso falar, tá? Pode. E aí vale, né, pessoal, na dúvida, porque talvez aqui a gente levante algumas lebres, né, nesse sentido, vocês consultarem um profissional especializado, tá? Um educador parental, um psicólogo, tá? É importante. A gente precisa entender o seguinte, tá? Todo comportamento, pelo olhar da neurociência, tá? Todo comportamento de uma criança é uma comunicação, tá? E a gente entende, né, que o comportamento, muitas vezes, ele é um comunicado do estado do sistema nervoso da criança, né? E aí a criança ela não consegue, muitas vezes, explicar verbalmente o que está acontecendo com ela. Ela não consegue colocar em palavras. Então, o que vai acontecer? O corpo dela vai manifestar através de Ela não tem sinais, repertório sintomas, ainda, né? sinais, sintomas e comportamentos, tá? Ela pode falar através do sono, que fica diferente. Ela pode falar através do humor dela, que fica alterado. O comportamento dela, o rendimento escolar. E as relações sociais, tá? Então, a gente precisa estar muito atento para perceber se começaram a acontecer mudanças abruptas em algum desses pontos aqui que eu trouxe, ou mudanças que chamam a atenção. A criança nunca se comportou assim, agora está assim. Né? A criança não demonstrava esse tipo de humor mais irritado, agora está sempre irritada. Ela não tinha problemas de sono, agora não está com problema de sono. Né? O desempenho escolar teve uma mudança, né? Então, quer complementar, tá? Eu posso seguir, Não, pode seguir. tá? Então, esse sofrimento que ela passa, ele vai aparecendo de diversas maneiras, né? Então, aquela criança que é muito espontânea, de repente ela está retraída, né? A criança que é tranquila começou a ficar irritada, tá? Então, o que chama mais atenção, na verdade, não é nem o comportamento em si, mas é essa mudança abrupta que vem, né? Um outro sinal também que é importante é aquele medo repentino de alguma pessoa ou algum lugar ou alguma situação específica. Tipo, e aí a criança não quer ir para a escola de jeito nenhum, ela não quer ir para a casa do tio de jeito nenhum, não quer falar com tal pessoa, assim, e ela não consegue explicar o motivo. Então ela ou evita, ela chora, ela acaba demonstrando um desconforto ou aquela timidez exacerbada que ela não era, mas ela começou a ficar. E aí, de novo, vai lembrar que não necessariamente nem todo medo significa abuso, mas todo medo merece ser ouvido.
Então a gente precisa, como a Joana falou, todo comportamento é uma comunicação. Então, se ela está tendo aquele comportamento, ela está comunicando alguma coisa de alguma forma. E a gente tem que fazer aquele olhar de detetive mesmo para tentar entender o que que é. Pode ser sono, pode ser cansaço, pode ser. Mas também pode ser que aconteceu alguma coisa lá com aquele tio e ela não se sentiu à vontade. Às vezes é só uma palavra que ele falou e ela não sentiu à vontade. Tem também as regressões, né, Jo? As regressões, muito cuidado com esse termo, né? Mas eu vou explicar para vocês o que são essas regressões, né? Ela pode voltar a fazer xixi na cama, ela não fazia xixi na cama, agora está fazendo. Ela já não dormia mais com os pais, agora ela quer dormir com os pais, buscando essa proteção e segurança. Ela muitas vezes volta a falar com uma criança menor, né? Ela volta, né, com mães, né, que a gente chama, que é mamãe, né? E ela pode voltar a apresentar comportamentos que ela já tinha superado, tá? E isso vai acontecer, gente, não porque ela regrediu, ela não está chamando atenção, tá? Isso acontece porque ela está vivendo muito potencialmente, tá? Isso é pura fisiologia, tá? Ela está vivendo um momento de intenso estresse, de intenso medo, intenso sofrimento emocional, confusão emocional, e isso consome muito recurso do sistema nervoso dela. Então, o sistema nervoso que deveria estar Ficou mudo. é que entrou uma chamada. Voltei? Voltou. Então, todo esse desenvolvimento dela, esse gasto energético dela que deveria estar indo para ser processado ali, vivenciado ali, né, em energia neural para desenvolvimento dela, está sendo usado, canalizado para o corpinho dela se proteger. Tá? Então, ela vai ter muitas alterações metabólicas ali em função desse sistema nervoso que está mais ativado, tá? E aí ela vai, de fato, começar a voltar para etapas, tá? Que na verdade ela já tinha amadurecido, ela já tinha ultrapassado, né? Porque essa carga emocional é muito grande que ela está vivenciando, né? Então elas ficam. É como se esse amadurecimento que ela tivesse já adquirido fica comprometido temporariamente, porque ela não consegue segurar o xixi naquela bexiga, ela tem medo, tá? Então ali traz escapes para ela fica mais hipervigilante à noite, então ela tem mais dificuldade para dormir, porque o corpinho dela, o cérebro dela entende que ela está sob perigo, ela não pode se entregar e relaxar. Então ela, por consequência, vai acordar mais vezes à noite, tá? Então, não é manipulação de adultos, não é para conseguir atenção, mas o sistema nervoso dela está em sobrecarga, tá? E como ela ainda não adquiriu completa aquisição, né, e desenvolvimento pleno de todos esses movimentos ali do corpo dela, pode ser que a gente observe ali alguns comprometimentos que a gente chama de comprometimento temporário ou regressão. Tá? Eu não gosto tanto de regressão porque a gente tende a ir para esse lugar de que voltou a ser neném para chamar atenção. E não é isso. Tá? É justamente como a criança consegue se comunicar e o corpo dela, metabolismo ali, fisiologia toda respondendo em função de um estresse altíssimo no corpo dela. É uma estratégia de proteção mesmo, né? Neurofisiológica, né? Isso. Uma coisa que eu acho que merece muita atenção também é a sexualização precoce, né? Então, quando a criança ela começa a apresentar alguns comportamentos, falas, conhecimentos sexuais incompatíveis com a idade, Isso. isso precisa ser investigado. Então, mas claro que sem evitar, né, com conclusões precipitadas. Então, hoje as crianças têm acesso precoce a conteúdos da internet, conversas entre colegas. Às vezes na própria casa se fala algumas coisas assim. Então, assim, o ponto aqui não é presumir, é observar e buscar compreender. Existem fases né, fases de desenvolvimento que eu acho até interessante, Jo, a gente talvez fazer uma próxima sobre isso também. É que não dá aqui para aprofundar, né, para falar de cada fase, né, até a adolescência, da primeira infância, segunda e terceira, mas assim, quando a criança começa a falar coisas que não deveria estar no repertório dela, ou fazer coisas que não deveriam estar no repertório dela, é um sinal de alerta. Porque ela não tem como
ter tido essa informação, ela não tem do nada como ter tido essa informação ou esse conhecimento. Então, alguém introduziu esse conhecimento para ela. E aí, quem? E aí é o alerta, né? O ponto não é presumir, é observar e ir em busca da compreensão. Não é só achar que ela já está sendo abusada por algum motivo, né? E você falou já das alterações de sono, né, João? Outra coisa também é quando a criança é, acaba ficando congelada, assim, meio que parada. Quando a gente estuda trauma, a gente aprende que nem sempre a resposta é o luta e fuga, ou nem sempre a criança vai brigar ou fugir. Ela pode também congelar. E o congelamento acontece quando o organismo ele não entende que ele não consegue escapar de jeito nenhum daquela situação. Que nem bichinho mesmo, sabe? Ratinho, coelhinho, que para assim, que você chega perto dele, ele finge que ele não tá ali. É a mesma coisa. Então, o congelamento ele acontece quando ele acha que ele não consegue escapar. E nesses casos, a criança pode parecer apática, desconectada, ou excessivamente, ela meio que se isola, adaptada. Então, assim, a gente não tem que esperar só sinais dramáticos. Ela pode só ficar mais parada, quieta, se sentir isolada, se sentir sozinha, talvez. E, Exatamente. né, o... tem algumas perguntas que a gente queria fazer, né, Jô? Quando vocês eram crianças, vocês sentiam que os adultos percebiam quando vocês não estavam bem? Ou era só, ela só tá mais quietinha? Ou então eles não acreditavam, achavam que era besteira, assim, sabe? Acho que não levavam muito em consideração, né? Não, pelo menos na minha época, isso assim, eu posso trazer com toda certeza, porque eu tenho memórias desde os 2 anos e meio de idade, né? Nossa, é E demais. Eu a não minha tenho. vida. Quem mais? Eu tô sozinha nessa? Eu não tenho. Eu lembro de muita coisa. E não, eu cresci muito certa dessa sensação a vida inteira, né, de que os adultos eles não percebiam que alguma coisa não estava bem, e não para culpá-los, mas porque era uma outra época e pouco se prestava atenção aos sentimentos das crianças, né? Ainda é um pouco assim até hoje, né? Achava que era dramática. É isso aí, Cris. A Cris comentou, né? Achava que era dramática, achava que era exagero, que era manha, né? Até hoje, gente, assim, quando eu convivo com as vovós, né? É muito comum, assim, as vovós falarem, ai, deixa isso pra lá, não dá muita atenção pra isso não, sabe? A criança Vai só tá quieta, passar. a criança só tá quieta, eu tô vindo pra cá por causa pra vocês me verem, porque eu não consigo me ver, por causa das mensagens. A criança, você dá muita atenção para isso, Jana. Você fica querendo investigar muito o sentimento da criança. A criança nem sente, nem lembra direito. Não é assim que a gente ouve? Nossa, é. E aí, muito antes de ser psicóloga e educadora parental, muito antes de ser adulta, eu me lembro muito bem da importância da gente ter memórias de infância e a gente não tem também por um motivo, tá? Eu me lembro muito bem de me sentir ignorada nos meus sentimentos, e o quanto que eu queria que um adulto viesse conversar comigo, o quanto que eu queria um colinho, o quanto que eu me sentia injustiçada, era a palavra. Quantos anos você tinha, Joana? Gente, assim, eu lembro disso de 10 anos para menos, tá? Com 10 anos eu pedi psicóloga para minha mãe, para meu pai, eu falei assim, eu quero ir para uma terapeuta. Uma psicóloga falei. Por quê? Porque eu sentia que nenhum adulto me entendia, tá? Então, assim, não é drama, tá? As crianças sentem muito, né? E a base para nossa vida adulta, tá? Com certeza. A gente já está quase uma hora aqui, então eu queria falar uns pontos, porque senão fica muito longa, daqui a pouco as pessoas vão ficar cansadas. Mas eu queria falar umas coisas importantes, assim, quais são os pontos práticos para as famílias, né? Então, uma das coisas é ensinar os nomes corretos das partes do corpo.
Não tem problema nenhum você chamar de florzinha, pipiuzinho, né? Não tem problema. Mas eles precisam saber o nome das partes, né? Que é vulva, vagina, pênis, testículos. Elas precisam saber esses nomes. Mamas, porque na hora que ela for falar para você alguma coisa, ela não vai falar: ai, mamãe, o tiozinho cheirou minha florzinha. E você vai achar de fato que foi uma florzinha que ela deu pro tio e cheirou, e que na verdade ele estava falando da vagina dela. Então, assim, Os é muito. abusadores, eles fogem de crianças que têm essa literacia de educação sexual. Eles fogem, porque eles sabem que são crianças instruídas. Isso, exatamente. Então, assim, primeiro ponto, sim, eu acho que é nomear as partes corretas. Do mesmo jeito que você fala ombro, braço, mão, dedos, unha, né, testa, boca, é mama, seios, vulva, vagina, pênis, testículos. Não tem por que não nomear. Não é vergonha nenhuma, são só as partes do corpo. Se aí dentro de casa vocês quiserem chamar de qualquer outro nome, tá tudo certo, tá? Não tem problema nenhum. Mas precisa saber os nomes. Não tem, não é opcional. Na minha opinião, não é opcional. Tem que saber os nomes. Assim como você sabe que chama braço, perna, dedo e unha, né? Não tem Exatamente. como. Outra coisa, não obrigar demonstrações de afeto. Então, assim, ai, mas o seu tio queria tanto um beijo e a criança não quer dar. Não, vai lá dar um beijo no seu tio. Mas por que se ela não quer? Né? Assim, por que que eu sou obrigada? Você beija alguém que você não quer? Você abraça alguém que você não quer? Você é adulto? O adulto tem adulto que vai dizer que sim, tá? Porque Pô, sim, eu entendo, mas é socialmente falando. Qual idade ensinar? A minha mais velha tem 3 anos. Você pode ensinar do dia zero da criança. A minha filha, assim que ela nasceu, eu comecei a trocar fralda e eu já trocava. Filhinha, estou limpando a sua vulva. Filhinha, estou limpando a sua vagina. Desde que ela nasceu, estou limpando o seu bumbum. Estou limpando. Aqui é o ânus. Vi, como assim? Como assim ela é sem filtro? Eu acho que eu tô entendendo onde você quer chegar, mas eu não tenho certeza. Você tem preocupação de que ela saia falando essas palavras? A vagina, o pênis. É isso? Porque muitos pais falam isso para mim. Depois Mas você conta deve aí se no falar chat pra também, né? gente se ela é um pouquinho, o que que é esse um pouquinho sem filtro, só para entender se é isso mesmo, tá? Porque se Mas for assim, isso, mesmo que a criança fale, e daí? Né? Ela tá tudo falando o nome bem. de uma parte do corpo, né? Eu acho que é tudo bem. A gente aprendeu a ter pudor, né, com relação a tudo isso, mas a gente vai precisar desconstruir isso um pouquinho ali, a gente, tá? Isso foi uma desconstrução para mim, porque, obviamente, eu fui criada da mesma forma que todos, a maioria, né? Meu pai jogou ela brincando para cima e ela falou: vovô deu friozinho na minha pipica. Tudo bem, isso mesmo. Se deu friozinho na sua pipica, né, na sua vagina, tudo bem, acontece, tá? Não tem problema ela falar isso. As crianças, elas são extremamente elas não complicam aquilo que a gente complica. Quem criou a vergonha e o pudor para falar das partes íntimas fomos nós. E claro que a gente precisa ensinar que parte íntima, né, tem o nome correto e que precisam ser preservadas e que a gente não fala em qualquer ocasião social assim, você vai ensinar, tá? Filho, a gente não fala, pipica, a gente não fala, né? Quando a gente está fora de casa, a gente só fala aqui no nosso ambiente, mas sem recriminá-la, sem julgamento, sem grandes preocupações. A gente vai passar um pouquinho de vergonha, vamos ser sinceros, porque a gente está aprendendo, né? Quando eu ensinei para os meus filhos eram pequenos, eles chegaram na piscina e falaram assim: mamãe, meu pênis está doendo. O condomínio inteiro parou para olhar para mim. Até hoje eu carrego essa vergonha. Eu não sabia onde enfiar a cara. Mas eu precisei ali na hora. Joana, você como uma mãe instruída, uma profissional que trabalha com isso, mãe de primeira viagem, agora passando na pele o que você ensina para os pais, saiba que você desenvolveu essa vergonha desde a sua infância.
Com Tá certeza. tudo bem? Relaxa, Jona, relaxa. Não olha para os lados, não olha para os lados. Tá, filho, o que aconteceu? Fala para a mamãe. Ai, tá aqui, tá a cuequinha, vamos ajeitar. Filho, deixa eu te falar uma coisa. Ó, sem também exagero, né, filho? Deixa eu te falar uma coisa. O nome das partes íntimas a gente não fala assim, tá, meu amor? Pode falar mais baixinho perto da mamãe, tá? Fui aqui, Cris, no condomínio. A Cris, além de ser terapeuta aqui da Essenza, ela, da Essenza aqui comigo, ela terapeuta junto na minha equipe, ela é foi minha vizinha, né, Cris? Você não estava, Cris, na piscina esse dia? Acho que ela ia lembrar se ela tivesse. E, gente, o susto que eu tomei, assim, meu pé, opa, meu filho. Mas vamos normalizar, são crianças. São crianças e Sim, vocês estão fazendo a parte de vocês muito bem exato. feita, por sinal, ensinando o nome correto, tá? É. Então, Mas vamos ser voltando, sinceros. né? Não Uhum. obrigar a demonstrações de afeto, respeitar quando a criança dizer não, validar as emoções, conversar sobre segredos e surpresas, que a gente já falou, ensinar que nenhum adulto deve pedir segredos sobre o corpo, criar momentos diários de conexão e escuta para justamente eles terem essa abertura de poder falar o que eles quiserem, quando eles quiserem. E observar adultos que insistem em ultrapassar os limites. Porque tem uns que insistem e a gente tem que proteger eles. Acho que a gente pode ir finalizando o jogo, porque já daqui a pouco já deu 1 hora. Exatamente, sim, podemos. O que a criança precisa ouvir, né? Quando ela vier contar, vamos supor, Deus, né, que me livre, alguma coisa acontece e ela vem te contar. Como você vai acolher isso sem aumentar ainda mais a tensão ou o trauma, né? E o momento em que a criança revela uma situação de abuso pode ser muito marcante, talvez às vezes até tão marcante quanto o próprio abuso. Porque naquele instante ela está observando uma coisa muito importante, que é: esses adultos vão me proteger ou não? E a reação do cuidador, a reação do pai e da mãe faz muita diferença. Muitas Muita crianças, às diferença. vezes, muitas crianças demoram, às vezes, meses ou anos para conseguir falar. Elas têm medo, vergonha, ficam confusas, né? Porque não sabe o que foi, então, se foi ou se não foi, sem ter culpa, porque acham que a culpa é delas. E às vezes nem entendem o que aconteceu mesmo. Então, a nossa resposta, a ideia não é ser perfeita, ninguém é perfeito e tal, mas a gente precisa ser acolhedor, acolhedora. Esse momento que ela vem contar pra gente de algum tipo de abuso, alguma coisa que ela se sentiu incomodada, né? Não é o momento de investigar, não é o momento de buscar detalhes, não é o momento de tentar descobrir o que aconteceu, tudo. A primeira necessidade da criança é se sentir segura. Então, o que ela precisa ouvir? Eu acredito em você. Obrigada por compartilhar isso comigo. Não foi culpa sua. Eu vou cuidar disso para você. Você não está sozinho. E tem algumas coisas que tem que evitar também, né, Jô? Você quer falar? Então acho assim que é natural que a gente entre num lugar de desespero. Eu acho que é a reação mais provável para os pais, tá? Eu, que trabalho com clínica de adulto, adolescente, criança, né? A gente trabalha com muitos adultos que sofreram, vivenciaram abuso na infância, muitos, gente, tá? E um dos relatos mais dolorosos que esses adultos trazem é de que eles foram duvidados. A minha mãe não acreditou em mim, meus pais, adolescentes também trazem isso, né? Minha mãe não acredita em mim, meu pai não acreditou em mim, minha mãe pediu para deixar isso para lá, porque isso ia destruir a família, tá? Então a gente precisa, ao máximo, se você vai ter uma reação, tá? Seja congruente com o seu sentir, tá? Não é para fingir normalidade. Você é um ser humano. A gente está falando de um outro ser humano que é extremamente especial para você, mas algumas coisas a gente precisa respirar fundo e tentar trazer assim para o lugar de uma razão importante, né? Que é, eu não posso duvidar, tá? Você é a base, a base segura do seu filho, então duvidar, não minimizar, não culpar,
não trazer uma raiva extremamente explosiva na frente da criança naquele momento. Se você sentir raiva, tudo bem, mas você, né? Vamos guardar as fortes emoções para um outro momento, porque a criança está sensível naquela hora, tá? Não ficar pressionando por detalhes, não fazer interrogatório, tá? E não prometer segredo absoluto, porque você vai ter que abrir para outras pessoas muito provavelmente, tá? De repente um médico, um pediatra, um terapeuta, tá? Ou seu parceiro, né? Sua parceira. Então é importante que a gente. Acho que o mais importante de tudo é esse acolhimento, tá? Filha, vem cá, meu amor, meu Deus do céu, tá? Você passou por isso, meu amor, como eu queria poder ter te protegido, mamãe acredita em você. Vem cá, deixa eu te dar um abraço forte, você é o amor da minha vida, tá tudo bem, pode contar no seu tempo, tá? E põe o colo, e dá muito amor, muito afeto, tá? Porque é um momento de muita coragem dessa Com criança, tá? Desse certeza. menino ou dessa menina. Extrema, com certeza. E aí isso é E extremamente curativo e é isso que vai determinar se um trauma vai ser estabelecido ou não, tá? Porque o trauma, ele é definido não pelo ato, tá? Mas sim pelo amparo ou desamparo que foi sequenciado, subsequenciado ali, tá? Eu posso passar por um evento muito duro, mas se eu tenho um amparo correto, eu posso evitar uma formação de um trauma importante, tá? Se eu não tenho amparo, isso sim é um fator determinante de um estabelecimento de um trauma. É a sensação de estar sozinha e não ter com quem contar. Isso é o que traumatiza, tá? é, eu queria já encaminhando para o final, e aí se eu pudesse deixar uma mensagem final, seria: as crianças não precisam de adultos perfeitos, elas precisam de adultos disponíveis. Adultos que escutem, que acreditam, que protegem, que estão atentos, que, que falam pra gente: eu acredito em você, né? E eu sei que falar sobre esse assunto, ele é desconfortável, né? Mas o silêncio nunca protegeu criança nenhuma. E o Maio Laranja, ele vem justamente para lembrar que a prevenção começa na informação, na escuta das crianças e nos vínculos seguros que a gente constrói com eles. E aí eu queria pedir para vocês, se vocês curtiram essa live, daqui a pouco eu vou, né, mais tarde, não agora, mas eu vou colocar lá no perfil, a Joana também vai colocar no nosso perfil, no perfil dela. Então essa live vai estar no nosso perfil daqui a pouco. Se vocês curtiram, se fez diferença para vocês, se vocês aprenderam qualquer coisa, compartilha com outros adultos, familiares, escolas, cuidadores, porque assim, esse assunto, ele é de extrema importância, né? Como a Vi está falando, né? E ele precisa ir para frente, precisa que todo mundo saiba disso, para proteger as crianças mesmo. E eu queria fazer um convite para vocês. Seguir eu, Thaís Terapia, seguir a Joana, Joana M. Sperbi. E eu tenho, todo mês eu faço uma live gratuita. A Joana, esse mês, foi minha convidada para a gente falar sobre esse assunto tão importante. Mas eu tenho uma roda que chama. Eu tenho um grupo, uma comunidade que chama Aldeia Florescer. Então, se alguém tiver interesse, o link está na minha bio. É gratuito, todo mês eu faço uma roda, é uma live e eu coloco as informações lá, mas eu também coloco aqui no meu perfil. Então, tá tudo certo. Mas se vocês quiserem entrar lá, também serão super bem-vindos, tá bom? Queria agradecer, Jo, a sua disponibilidade. Foi muito Obrigada. bom conversar com você. Obrigada a todo mundo que assistiu ao vivo e a todos que vão assistir a gravação. E qualquer dúvida, eu e a Joana estamos à disposição, com certeza. Pode mandar direct, pode mandar WhatsApp. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a criança de vocês, sobre outra criança, sobre a criança da escola, do vizinho, estamos aqui para proteger as crianças. Essa é a nossa missão, minha e da Joana. Estou falando por ela porque eu sei que é dela também. Com certeza. Então, qualquer dúvida pode mandar, que se a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. E se a gente não puder ajudar, a gente vai indicar quem possa. Então, a gente sabe o caminho. Então é isso. Obrigada, Jô. Se quiser falar aí, né, fazer o final também, fica à vontade. É isso, pessoal. Uma honra estar aqui com você, tá? Com esse pessoal maravilhoso que participou, que comentou. Não saiam daqui desconfiando de tudo e todos, mas acho que é importante que a gente
Entenda que nossos filhos, até que eles saiam das nossas casas, tá? Não é exagero, eles precisam muito do nosso olhar de supervisão para eles. E busquem orientação parental, busquem essas informações, porque às vezes a gente não consegue desenhar ao certo o que é essa supervisão, o que é essa proximidade que eu preciso ter, tá? Então a gente pode aprender hoje com tanto recurso, tanta informação, tanta evolução na ciência, no olhar da saúde mental hoje, a gente podemos ser pais muito diferentes do que as gerações passadas foram. Agradeço a geração passada imensamente também, sem eles nenhum de nós estaríamos aqui, mas a gente está aqui para evoluir e graças a Deus a gente consegue hoje ter acesso a coisas que nossos pais não tiveram, nossos avós não tiveram, e assim será com os nossos filhos também, com relação a gente, tá? Então vamos aproveitar e fazer a diferença para essas crianças e para vocês também. Compartilhem, podem mandar para escolas, a gente vai para a escola de vocês com o maior prazer para dar uma palestra lá, se necessário, tá? E estou à disposição aqui, tanto eu como a pessoa Joana, quanto a minha clínica também, tá? Eu tenho uma clínica de psicoterapia, que é a Essenza, tá com outros terapeutas lá, estamos todas à disposição aí de vocês, tá bom? Muito obrigada. Quando eu postar, eu vou colocar na legenda alguns livros de indicar para como os falar links, com as tá? e os links Das também. entrevistas que eu prometi, eu vou passar para você. A Jo vai me passar e eu vou colocar os links das entrevistas e vou colocar a indicação de livros para ler com as crianças, para introduzir esse assunto, que pode ser introduzido desde bebezico, tá bom? Isso. Então é isso, eu queria agradecer, bom final de semana para vocês, muito obrigada pela atenção de todos e um beijo. Beijo, beijo, tchau, bom fim de semana. Vocês também.